Hoje, no Espaço de Arte Selga, a gente vai começar a nossa conversa sobre mangá. A técnica de hoje é só com lápis, não sai daí! Nossa dica de produto de hoje, nós vamos estar falando sobre os barbantes. Aguardem! O projeto de hoje é essa toalhinha que vira uma nécessaire, usando o stencil joia. Não saia daí! Olá, eu sou Heleno, eu sou facilitador de desenho aqui na Selga, dou aula na Selga todos os sábados e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre mangá. Bom, eu trouxe alguns exemplos de mangá para vocês darem uma olhadinha. A gente vai escolher um dos desenhos desses mangás que estão aqui para a gente fazer na nossa demonstração de hoje, tá? Eu vou comentar um pouquinho sobre o processo de criação de um desenho de mangá, falar por onde começar, como fazer, para abrir um pouquinho a cabeça de vocês que gostam de mangá. Uma curiosidade, a princípio, é que muita gente acha que o mangá ele tem esses olhos grandes em função do japonês ter olho pequeno. Na verdade, a estética do mangá ela foi muito influenciada pelas animações de Walt Disney. Foi muito adaptado isso pelo Osamu Tezuka, criador da Princesa e o Cavaleiro, do Astro Boy. E ele se apropriou dessa estética do olho grande e aplicou isso ao mangá. Isso é uma coisa recorrente até hoje. Bom, então o mangá ele tem uma estética toda própria. A gente vai discutir um pouquinho também sobre isso. E para começar a trabalhar a gente vai precisar, a princípio, de papel. Nós vamos precisar de lápis, tá? Eu gosto de uma graduação que vai do F, HB, 2B e 4B. Além disso, a gente vai usar uma borracha branca, uma borracha plástica. Eu também gosto de trabalhar com duas lapiseiras, uma com grafite azul, uma com grafite 3B. E, para a arte finalizar, nós vamos usar canetas nanquim, ok? Bom, eu vou começar vou ser bem sucinto no que a gente vai falar. Eu vou começar o desenho, esse primeiro desenho todo, com lápis F, tá? Depois eu vou fazer um outro, e aí eu uso o grafite azul. O lápis F, ele é um lápis claro. Eu uso para construir toda a estrutura do desenho. Então eu vou começar a montar essa minha estrutura. Todo desenho que a gente vai fazer, a gente começa ele sempre de dentro para fora. Então eu começo o desenho, depois que eu montei a estrutura, a fazer os olhos. Vou marcar os olhos, vou marcar o nariz e vou marcar a boca. Depois disso, a gente vai marcar aonde começa o cabelo, as orelhas, e aí eu vou trocar de lápis. Já montei minha estrutura com lápis F e o desenho ele funciona sempre em camadas. Então eu vou fazer uma primeira camada mais leve, uma segunda intermediária, até chegar na arte final. Bom, eu falei que a gente começa o desenho sempre de dentro para fora, mas eu preciso entender como que o desenho vai funcionar nesse de dentro para fora. Quando eu começar com os olhos, eu tenho que lembrar sempre que o olho no mangá ele vai seguir algumas formas. Então a gente pode fazer um olho redondo, a gente pode fazer um olho oval, um olho quadrado, um olho em formato de pentágono,
tá? E a partir dessas formas, eu vou começar o desenho sempre pela íris. Eu sempre começo o desenho pela íris, depois centralizado eu vou marcar a pupila. E aí eu vou fazer os efeitos para o olho ganhar dimensão, para o olho ganhar vida, ganhar profundidade. Depois disso que eu vou começar a pensar na pálpebra superior, e na pálpebra inferior. Então, se eu dominar, se eu entender esse processinho de começar pela íris, fazer os brilhinhos, colocar os efeitos e depois fazer o formato da pálpebra superior e depois da pálpebra inferior, o desenho flui melhor, tá? Então eu vou mostrar os formatos que a gente pode fazer, tá? A gente tem que tomar alguns cuidados sempre para que a pupila fique centralizada na íris, senão seu olho vai ficar errado. Dependendo do mangaka é o artista que desenha o mangá, ele vai optar por fazer isso de um jeito ou de outro. Então, é interessante vocês estarem sempre estudando, sempre pesquisando, sempre olhando como que cada autor opta por resolver esse problema com relação ao desenho, com relação à estética. E eu tenho alguns exemplos diferentes de olhos para colocar no meu desenho. Bom, voltando para o desenho, então eu vou começar a fazer o desenho do olho. Eu vou marcar agora, por cima da minha marcação, eu vou colocar um pouco mais de grafite. Eu estou usando agora o HB. E aí eu vou acentuar tudo aquilo que eu tinha feito até então no desenho. Essas linhazinhas que eu fiz antes, elas são minhas guias, para que eu erre menos agora no desenho. A princípio eu comecei o desenho todo leve, sem colocar força. Eu ainda não estou colocando força no desenho. Eu estou tirando proveito do grafite do lápis. Tá? É importante também vocês pensarem sobre o papel que vocês vão usar. O papel ele faz muita diferença no desenho. Então, quando vocês estão aprendendo a desenhar, é importante vocês usarem um papel Chamex a princípio, para vocês estarem fazendo, para gastar, né, papel. Não ter preocupação de errar e de repente estragar um papel mais caro, tá? E o papel ele faz muita diferença assim, no andar do desenho. Se você usar um papel muito poroso, ele vai dar um efeito. Se você usar um papel menos poroso, ele vai mudar o efeito. Para exemplificar isso que eu estou falando, esse desenho ele foi feito com um material importado, a cor dele foi toda feita com material importado. Ele é um papel próprio para mangá, ele é um mangá artbook, ele vem todo milimetrado. E essas canetas que eu usei para colorir, elas atravessam muito o papel, porque elas são marcadores à base de álcool. Se eu uso um papel mais fraco, mais fino, e sem um tratamento específico para desenho, ele atravessa muito e suja a prancheta. O papel, estou falando, é esse papel aqui, tá? Um papel da Canson, você encontra ele aqui na Selga. É um papel excelente, ele é um papel próprio para você fazer quadrinho, próprio para você fazer ilustração, ele já tem as marcações. É um papel mais caro, então eu aconselho você usar quando você for fazer algum trabalho para um cliente, for montar seu portfólio para mandar para uma editora, ok? Então dá um pulinho aqui na Selga e dá uma olhada nele. Bom,
voltando para o nosso desenho, agora a gente vai fazer o nariz. É legal também você pensar a forma do nariz. E o nosso nariz, ele é a parte do nosso rosto que está mais para fora no crânio, a parte que mais recebe luz, é a parte mais volumosa do nosso rosto, mas é a parte que a gente suprime mais no desenho. Então, assim, no mangá, o que os autores resolveram fazer? Eliminar toda aquela quantidade grande de linhas que a gente tem para fazer o nariz. Então, para o mangá, é uma coisa bem simples. Os autores, os desenhistas, acharam melhor transformar o nariz numa piramidezinha e resolvem o problema de volume do nariz colocando só uma ponta dessa piramidezinha e, às vezes, aqui no cantinho, coloca um pouquinho de volume. Alguns mangakás vão fazer o nariz assim, ó, só os buraquinhos da narina, tá? Eu vou fazer o tradicional, fazer o triângulozinho, tá? E vou colocar aqui pro lado um pedacinho da narina, ok? Boca é muito simples, a gente acha o espaço entre os olhos e eu vou marcar só os cantinhos. Embaixo eu vou marcar o lábio inferior. Legal, feito isso, a gente vai voltar agora para a orelha. E as orelhas vão ficar, elas vão preencher um espaço que compreende a sobrancelha e a ponta do nariz. E aí a orelha vai ter sempre um padrão que também pode ser simplificado, que a gente vai fazer. Depois que eu acabar tudo isso, agora sim que eu vou pensar na parte externa do desenho. Agora que eu vou pensar em fazer o formato do rosto. Bom, nesse ponto, meu desenho ainda não tem uma definição se ele é masculino ou feminino, tá? Então eu tenho que começar a definir isso agora mudando algumas coisas. Se for feminino, eu vou acrescentar os cílios, tá? Se for masculino, eu vou engrossar um pouco as sobrancelhas e fazer o cabelo, ok? Então, assim, eu vou optar por fazer um desenho feminino. Então eu vou fazer a marcação de cabelo, sempre começando da linha que eu marquei para a construção do cabelo. Então eu vou usar muitas linhas para deixar esse cabelo mais natural. Lembrando sempre de que o cabelo fica acima da caixa craniana. Então você não pode fazer o cabelo rente àquele círculo que eu fiz no começo do desenho. Depois disso, eu vou dar uma limpada no meu desenho. Eu vou tirar o excesso de grafite. Ele quase não vai gerar resíduo, porque é um papel muito liso. E agora, nós vamos fazer a arte final com o grafite. Posteriormente, a gente faz um outro desenho, e aí a gente fala sobre a arte final com outros materiais, ok? Então eu vou sempre começar pelo olho. Então eu estou usando um grafite 3B, que é um grafite bem macio, e aí ele deixa um acabamento diferente no desenho, um acabamento mais preciso. Lembrando que agora eu estou fazendo uma arte final com lápis.
Eu vou deixar o desenho assim, eu não vou passar nanquim e não vou colorir ele. Eu também não vou apertar o grafite. Se eu precisar que fique mais escuro, eu vou fazer um processo de ida e volta várias vezes sobre o mesmo lugar, até que o desenho fique na tonalidade que eu preciso. Jamais aperte o seu material sobre o papel, seja o lápis, seja o grafite, seja o nanquim. Evita fazer isso, pra você não ter problemas depois, se precisar apagar. Esse papel que eu estou usando, como ele é muito liso, ele marca muito fácil. Tá? Diferente daquele papel que eu mostrei antes, da Canson, que é um papel fantástico. Você pode desenhar e ele apaga sem problemas nenhum. Você vai ter um trabalho bem legal. Um papel que vai te apresentar... vai te dar uma versatilidade muito grande. Uma coisa importante que eu estou fazendo agora, como eu estou fazendo arte final, lembre que antes minha prancheta estava paradinha. Agora que eu estou fazendo arte final, eu vou girando minha prancheta, até por conta de estar segurando o lápis mais próximo da ponta do lápis, tá? Que eu preciso de um nível de detalhe maior, eu tenho que trabalhar com mais calma, então, para dar conta de fazer todos os movimentos que eu precisava fazer, eu vou usar assim agora e vou girando o papel. Essa técnica você vai usar ela também com o nanquim. Quando a gente for mostrar depois para vocês um trabalho feito com o nanquim, a gente vai usar a mesma ideia. Uma coisa importante quando vocês forem desenhar é evitar usar papel por baixo do desenho que vocês estão fazendo. Usa sempre uma pranchetinha, tá? Para não ficar com o seu desenho marcado. Eu vou virar o papel de novo, porque minha mão dá conta de fazer melhor os movimentos assim do que na posição que estava. Eu vou fazendo os movimentos para cá. Algumas coisas vão começando a sumir no desenho, elas passam a ter menos importância agora que eu já defini o desenho. Então essas coisas que passam a ter menos importância, eu não vou acender no desenho, eu não vou trazer para frente, deixar elas. E aí uma coisa sempre importante pra gente fazer no desenho, tá? Que muita gente torce o nariz, tem algumas pessoas que desenham e não gostam de fazer, é você trabalhar com uma referência fotográfica. Você ter uma foto de alguma pessoa, de algum objeto que realmente existe, para ficar mais próximo do real. Afinal, a gente está desenhando gente, a gente está desenhando seres humanos e a gente precisa ter uma referência do real para poder fazer esse desenho. Então é isso aí. No nosso próximo vídeo, então, a gente vai comentar sobre um outro processo também voltado para mangá, tá bom? Eu tô aqui na Selga todo sábado, das 8 às 10, das 10 ao meio-dia, de 1 às 3 e das 3 às 5 horas da tarde. Então é o dia inteiro de aula. Pode estar dando uma ligadinha aqui para a Selga, ver quais são as turmas que ainda tem horário disponível
vir fazer uma aula experimental com a gente. Ok? Obrigado, até a próxima.